Bom, meu nome é Valdean, sou do curso de Ciências Sociais da UERJ. Eu tenho várias questões sobre o filme, posso até me alongar, mas assim, eu acho que tentando comparar, né, o primeiro com o segundo, né, acho que uma coisa a ser levada em conta é a fonte de financiamento, né, pegando os dois, e para que fim, pensando, por exemplo, que esse foi feito para o cinema e o outro, né, na época também, eu não sei exatamente se tinha essa intenção, mas me parece que é um pouco diferente se pegar por esse ponto. Uma outra questão assim do 5 vezes Favela por Nós Mesmos, que eu considero ele pelo menos um projeto coletivo. Assim, eu participei da primeira etapa de roteiro, né, do Deixa Voar lá da Maré, e me empolguei muito com a questão coletiva que tinha em todo o projeto, né, da construção coletiva, e era um momento importante do morador de favela, né, colocar o seu ponto de vista num filme, levando em conta criticamente outros filmes que abordam o assunto e não contempla as questões da favela. Então, assim, mas eu fiz parte só no primeiro momento. O roteiro foi escrito coletivamente, o Deixa Voar, né? E aí depois teve o tratamento do diretor, que é o Cadu, para poder chegar na versão que ficou. Mas é um pouco parecido também. Mas, assim, uma coisa que mais me interessa no filme é que, assim, ele tem uma questão de representação, né? E junto com essa representação, ele faz um retrato do favelado e de suas questões. Então, essa é a parte que mais me interessa no filme, nesse filme. E, assim, e aí, dando já quase que um depoimento, eu quando assisti o filme no cinema, eu assisti com 100 jovens moradores na Maré. E, assim, em coro, quando o filme acabou, os jovens queriam ver o filme de novo. Então, assim, tem uma questão de se ver de fato, e isso tem um ponto positivo. Mas só que tem a questão da representação. Então, é essa parte que me interessa muito no filme. E tem uma... Aí, já concluindo, eu quero deixar uma questão, que é o seguinte. Junto com o filme foi lançado um livro também, chamado 5 vezes Favela Agora por Nós Mesmos, que é meio que relatando como é que foi as oficinas, tal e tudo mais. E no filme, na 29ª dia de oficina com Fernando Meirelles, tem uma frase que parece que um aluno que diz, que é o seguinte: Fernando disse que não devemos ter pudores para construir uma ficção. Podemos mudar os personagens ou as cenas, se isso tornar o filme melhor. Outra coisa importante é o erro. O erro é a vida do filme. O certo é chato demais. Ainda em Cidade de Deus, o Buscapé era o personagem principal, mas o Zé Pequeno rouba a cena. Esse é um exemplo de um erro proposital que funciona muito bem. Isso está lá no livro e particularmente, me chamou muita atenção porque era um questionamento que eu tinha na construção do roteiro, que de alguma forma os filmes não me contemplavam. Então, pegando essa fala, né, que segundo o aluno foi na oficina do Fernando, tem um erro proposital no Cidade de Deus. E eu consigo ver alguns erros propositais nesses 5 vezes também. Pegando essa ideia do erro proposital, pegando a questão da representação que o filme faz, e a segunda parte, que é por nós mesmos, eu queria que você, de repente, falasse sobre essa questão. Muito obrigado. Meu nome é Wagner, eu sou da UERJ. Eu estava fazendo um apanhado sobre os 5 filmes, e na realidade, apesar dos filmes serem tentar sair do estereótipo do guerra, tráfico, morador, etc. e tal, e polícia, os 4 primeiros filmes, parece que quando não tem um tráfico, tem a ilegalidade. O primeiro, o menino é universitário, mas ele tem que vender droga. O segundo é o arroz, mas os meninos acabam roubando o senhor da venda. O terceiro é o concerto para violino, que parece ser o mais violento, e os outros 2 não fogem muito disso, apesar de não passar violência. E o quarto é o Deixa a Pipa Voar, que é uma facção diferente. No outro lado, apesar de não ter tráfico, tem essa relação conflitante. E o último é o sobre a rede elétrica, que parece ser o que mais representa uma visão de dentro da favela, porque os outros 4 parecem ser uma visão de fora, de que essa relação de que sempre existe o tráfico presente na vida dessas pessoas, e essas pessoas dialogando diretamente ali. O último não.
sobre a rede elétrica parece ser o que mais foge desse estereótipo. Essa é uma pergunta minha, que parece que todos os filmes brasileiros, principalmente os que falam sobre favela, não conseguem sair desse estereótipo de, ou se o tráfico não é diretamente colocado, como o Valder falou antes, ele está sempre rondando ali, sendo um dos atores principais. Essa é uma questão. Uma outra questão que parece ser sempre uma influência de fora, e não de dentro para fora. E aí você tenta fazer um filme que é com a visão de dentro, mas que na realidade é uma visão de dentro camuflada todinha por uma visão de fora. Essa é uma outra pergunta minha. Como é fazer um filme só com a visão de dentro, embora fora também vai ter suas influências? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Shirley, né? Já nos conhecemos, Cacau. A minha questão, na verdade, são duas questões. Eu achei interessante a pergunta do... Qual é o seu nome? Do Wagner, né? Que é realmente uma representação muito forte no filme. Existe a questão da moralidade que está muito, muito presente, né? A favela ela tem essa relação com a liminaridade muito forte, então os personagens eles estão sempre, de alguma maneira, de alguma forma, nesse conflito entre a legalidade e a ilegalidade, inclusive o último filme também, porque, afinal de contas, o funcionário lá da companhia elétrica ele acaba fazendo um gato, que é uma ilegalidade, né? Então, assim, essa também é uma questão que também me chamou a atenção, essa moralidade, porque ao mesmo tempo que existe essa representação da favela como um cenário de violência, de ilegalidade, todos os curtas eles tentam favorecer essa ideia de que a favela, por mais próxima a essa ilegalidade, existe a moralidade, né, que a padrão ela é mais forte. Né? E a outra questão é bem diferente, que é para você falar um pouco para a gente como foi a recepção do 5 vezes favela por nós mesmos no exterior, até porque a favela ela é um retrato exótico, né? E a Europa, os Estados Unidos gostam muito desse exotismo, principalmente vindo, né, por parte da América Latina. Eu queria saber como é que foi essa recepção. A primeira pergunta sobre o erro proposital, né? Aquele texto, essa frase que você se referiu, foi eu que escrevi, né, no livro, né? E ela é basicamente, né, um relato direto do Fernando Meirelles, só que eu fui escrever isso aí meses depois, então deve estar bem impregnada também com a minha ideia, as coisas que eu captei durante a oficina, né? No caso, o que não entrou no livro, né, nessa aula dele aí, a gente teve uma discussão ferrenha lá por conta do Cidade de Deus, né? Porque eu acho que ali eu citei só que o Zé Pequeno não era o protagonista e virou, né, que foi o erro proposital, porque eu queria falar sobre o erro, né? Mas o que o Fernando queria dizer sobre você ter liberdade na ficção, né, para mexer mais, né, é porque o nome já está dizendo, né, que é um filme de ficção, né. Eu acho esse filme Cidade de Deus, eu acho ele um filme muito bacana, eu adoro, um dos melhores filmes assim do cinema brasileiro, na minha opinião, mas não é o tipo de cinema que eu faria, né. Eu e todos os diretores do 5 vezes Favela tentamos imprimir um outro tipo de cinema, né, nesse filme, né, porque pode ser que amanhã ou depois eu possa optar por fazer um retrato mais estreito assim sobre a favela, focando mais no tráfico, né. Eu acho que o Cidade de Deus foi muito mal utilizado pela mídia nesse sentido, né? Porque a ideia do Fernando de retratar um pequeno aspecto da favela, eu acho válida. Não é o caso do 5 vezes Favela, porque a gente quis fazer uma coisa mais panorâmica, mas a forma com que transformaram esse filme na favela, depois dele pronto, é que eu acho que foi o equívoco. E aí foge do controle de qualquer um, porque quando eu falo que a culpa é da mídia, a culpa é de quem, afinal, né? Quem é a mídia? Talvez a mídia seja nós mesmos que assistimos os filmes, né? Então, isso
isso leva para dentro do filme uma coisa que o lado bom, né, desse erro, porque ninguém é perfeito, né? Por mais que eu tivesse, não tenho, né, mas por mais que eu tivesse um conceito perfeito sobre a favela e quisesse colocá-lo num filme, a gente tem N limitações ali, né? Desde a escolha do discurso que você vai fazer, a mídia que você vai utilizar, então nem sempre você vai conseguir transmitir a sua ideia inicial, né? Porque um filme ele são vários filmes, na verdade, né? Você tem a primeira ideia, pegando o nosso exemplo aqui dos 5 vezes, focando até mais no Arroz com Feijão, a primeira ideia, que foi a ideia do Zezé lá em 2006, quer dizer, 50 pessoas já mexeram naquela ideia dele, ou seja, ali, aquelas 50 ali, tinha muita gente que era da favela, gente que não era gente do Leblon. Então, como é que a gente vai fazer? Não, você não vai participar porque você mora no Leblon. Então, a coisa vai andando, né? E o cinema é isso. Depois, eu e Felha já pegamos toda aquela discussão, já imprimimos o nosso discurso também. E depois do roteiro pronto, já vem a hora de filmar. Que eu posso dizer que o que eu consegui filmar, né, a gente levou 6 dias filmando Arroz com Feijão. O que você filma de fato ali, eu posso dizer que representa ali 70% do roteiro, né? Porque no primeiro dia de filmagem, aquela cena não sei se vocês perceberam um reflexo do garoto no vidro do carro, na hora que o cara nega o dinheiro. A gente levou 8 horas para fazer só aquele plano, isso no primeiro dia de filmagem. Então, vocês imaginam, porra, a produtora no teu ouvido assim, porra, por causa de um reflexo, cara, porra, foda-se o reflexo, desculpa o linguajar. Eu falei, pô, mas o reflexo é importante. Então, dali, a gente já saiu do primeiro dia, saímos já do set para uma reunião, e dali nós já derrubamos 2 sequências inteiras do roteiro, porque não ia dar tempo, e por aí vai, né? Então, eu já falei sobre o primeiro filme que nasce no roteiro, o segundo filme que nasce na filmagem, e depois ainda tem o terceiro filme que nasce na ilha de edição, que aí já vem o olhar do editor, que o cinema não tem como correr, quer a gente queira ou não, é um processo coletivo, né? Tem o olhar do diretor, do editor, do roteirista, de cada figurante, até mesmo de quem assiste, né? Porque eu tenho certeza que cada um de vocês assistiu esse filme com um olhar diferente. Então, são milhões de filmes em um, né? E, então, voltando nessa questão de representação, né? Eu acho que o cinema é mais efêmero do que isso, né? Porque eu tenho aprendido muito com isso, sobretudo nos debates, né? Porque você começa a ver... Aprendi primeiro vendo, né, o resultado, que é diferente do que eu idealizei, e depois no debate que você vê a opinião do outro, né? Aí você vai aprendendo, né? Lá em São Paulo, por exemplo, teve um garoto lá que ele questionou uma cena do episódio da faculdade, né? Que quando o personagem do Hugo Carvana, eles estão no hospital, né? A última cena do filme, que o garoto vê a merda que ele fez, que o Hugo Carvana começa a dar tapa na cara dele, né? Isso foi questionado lá num debate lá em São Paulo, como se nós estivéssemos reproduzindo uma questão centenária, né, da cultura negra na mídia, que é sempre o branco dando uma lição de moral no negro. Na hora eu concordei com o cara, assim, pô, mas e aí? Em 5 anos, em nenhum momento eu consegui enxergar isso no filme, mas o olhar dele conseguiu me dar aquela lição que, se eu tivesse percebido antes, eu ia tentar, porque isso não é o retrato que eu gostaria de passar. Se bem que não foi eu que dirigi esse episódio, né? Então eu acho que o cinema é isso aí, esse resultado de uma grande equação muito complexa e muito divertida ao mesmo tempo. Sobre a ilegalidade, né? Eu concordo com a Shirley, né? Que eu não acho que o Acende a Luz seja
um episódio mais, vamos dizer assim, legal, né? Porque tem essa parada da luz também, né? Isso eu acho que foi, no início, coincidência, né? Em um dado momento, a gente viu como é que todos os episódios pegavam um aspecto legal e, no final, dava uma lição moral. Isso eu fiquei me questionando um pouco assim, pô, esse filme ficou um pouco catequizante nesse sentido, né? Mas e aí, eu vou mudar isso? Será que esse resultado, né, que não foi planejado, né, nesse ponto que chegou, por que eu mudaria isso, né? Eu vou imprimir um discurso diferente se essa coisa nasceu assim, de uma forma tão gostosa? E a gente resolveu que seria isso mesmo, né? Não avançou muito com essa discussão e eu gosto dessa coisa, né? Na minha vida pessoal, eu procuro não me conduzir muito por esse conceito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de discutir isso e eu acho que o filme traz uma discussão muito bacana, né? Porque não somos nós diretamente que fazemos as leis, né? A gente vive nosso dia a dia, né? Atendendo a leis construídas por pessoas que nem sempre representam o povo, né? E a gente se vê, de certa forma, obrigado a atender essas leis, e isso vai da individualidade de cada um, mas muitas vezes a gente tem que dar o nosso jeito, né? E o que acaba orientando a comunidade nessa hora já é a questão moral, né? Porque é a forma com que você olha o seu vizinho, né? Com que eu, pelo menos, né? Eu pessoalmente, né? Na hora que eu vou cometer uma ilegalidade, uma imoralidade qualquer, eu sempre procuro me enxergar no outro, né? Como é que o outro vai me enxergar quando ele descobrir que eu estou fazendo essa coisa aí? Se a resposta for que ele vai gostar, então eu faço. Não vai ter lei, não vai ter aspecto moral que vai me segurar. Se a resposta for assim, não vai gostar não, sobretudo as pessoas que eu admiro, então a resposta é, não, eu vou parar por aqui, então o fator moral tá sobrepondo a minha vontade. Bom, outra pergunta acho que foi a última pergunta do Wagner, que como é que seria fazer um filme só com a visão de dentro? Quando eu falei aqui na primeira resposta sobre o erro proposital, eu acho que eu já dei uma pincelada nisso, né? Porque Cacau Amaral, eu acho que não tem como você fazer um filme só com o olhar de dentro, né? Porque a gente vive em sociedade, né? Esse suposto olhar de dentro, ele também está impregnado com nossas relações externas, com um monte de coisa. Então eu tenho essa visão sobre isso. E sobre a recepção no exterior, nós participamos de festivais em mais de 10 países já, né? Mas que nós fomos efetivamente lá para poder... Nesse momento tem o Felha, o Cadu, o Luciano e o Vavá estão lá em Paris, num festival lá que o 5 Vezes Favela passou sexta-feira. Infelizmente eu não posso estar lá com eles, porque nós somos 7 e o festival nunca paga a passagem de todo mundo. Eu fui para o Festival de Cannes, né? Fui no pré-lançamento do filme. Depois eu fui para o Festival de Chicago e no final do ano eu fui para Cuba. Eu posso dizer que essas 3 experiências foram assim 3 coisas completamente diferentes da experiência no Brasil e também diferente uma das outras, né? Porque quando eu cheguei em Cannes era aquela coisa, né, do tapete vermelho, né, o mundo inteiro querendo saber como é que ia ser o próximo filme brasileiro, né? Uma coisa que eu fiquei surpreso, né, que eu vi como é que o Cidade de Deus é famoso, né? Todo mundo conhece Cidade de Deus lá. E quando a gente chegou lá, né, por ser um filme brasileiro, você conhece o Fernando Meirelles e você trabalhou no Cidade de Deus.
A Roberta Rodrigues, que é a atriz do último episódio, né, ela estava com a gente e ela trabalhou tanto no Cidade de Deus, e ela foi para Cannes em 98 e foi com a gente também. Ela ilustrou muito bem essa impressão que eu estou tentando passar para vocês aqui, né? E antes do filme passar, as pessoas chegaram a falar que o Cinco Vezes Favela era o filme iraniano de 2010, né? Eu percebi que o francês tem essa coisa muito, o terceiro mundo, quer dizer, o francês não, nesse festival lá, o terceiro mundo como se fosse um país só, uma cinematografia só. E no dia da exibição, né, a gente era só mais um lá no meio de tantas estrelas lá, né, um desconhecido no meio de tantas estrelas, mas para nossa surpresa, né, eu estava morrendo de medo porque o Kiarostami, que é um dos cineastas mais badalados, né, iraniano, aí ele exibiu o filme dele um dia antes do Cinco Vezes Favela, né, e o filme dele foi vaiado. Aí a gente foi dar uma entrevista e o repórter me perguntou: e se o teu filme for vaiado, o que você vai fazer? Eu falei: pô, eu vou começar a chorar e vou sair correndo. Aí o pessoal falando: não, pô, mas aqui é normal, pô. Assim, o público levanta e vai embora, vaia, eles não acham que isso é uma agressão. Eu falei: não, mas eu acho, e quem me vaiar, eu vou magoar e pronto. Mas, para nossa surpresa, a recepção foi excelente, assim. Pô, eles aplaudiram mais de 10 minutos de pé, e aquilo ali teve um reflexo na crítica que eu posso chutar, assim, sem medo de errar, que aquilo foi o estupim para o sucesso do filme quando a gente voltou aqui para o Brasil, porque a partir dessa sessão, né, que foi a primeira sessão pública do Cinco Vezes Favela, em Cannes, os principais jornais do mundo, o El País da Espanha, o Hollywood Report, a Al Jazeera, todo mundo fez crítica positiva do filme, né? Então, na minha visão, eu falei, pô, então acho que a crítica do Brasil também vai, esse bonequinho vai também ajudar a gente, né? Porque muitas vezes é ele que acaba definindo a carreira toda de um filme. Não adianta você ficar 10 anos captando recurso, fazendo tudo isso que a gente está falando, que se o bonequinho estiver dormindo lá, a consequência vai ser desastrosa. Às vezes uma pessoa define assim o destino de centenas de pessoas. Depois, o segundo festival que eu fui foi para Chicago. Lá eu já tive uma impressão um pouco diferente, né? Primeiro porque o festival é menor, né? É menos, vamos dizer assim, menos luxuoso, né? Não tem tanta revista assim, tantos flashes. É uma coisa assim mais de a comunidade do cinema mesmo, discutindo, debatendo os filmes. Então foi melhor nesse sentido, que eu pude debater muito mais e não ficar dando entrevista, tirando foto. E ali eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Os brasileiros que moram em Chicago ou em Nova York, muita gente foi para lá ver o filme, eles passaram para mim uma coisa assim de saudade do Brasil, né? Durante os debates, né? Gente que mora fora do Brasil há 5, 10 anos e falando, pô, eu tô triste de não conhecer, morei no Brasil a minha vida inteira e não conheci nenhuma favela. Agora eu não vou mais voltar para o Brasil, talvez nunca mais. E eu vendo esse filme, eu tô vendo quanto tempo eu perdi. E outras pessoas falando assim sobre a saudade do Brasil, então aquilo ali já me deu essa coisa de ver, né, como é que uma espécie de funcionalidade também do teu trabalho, né? Que você faz o filme e não é para isso, né? Você faz o filme para as pessoas verem, acharem bom ou achar ruim, e se fizer sucesso, depois você consegue fazer outro. Mas nem todo público vê o cinema assim, né? E lá vendo essa galera que foi olhar o filme para poder lembrar de casa, eu tive essa sensação bacana sobre isso, né? Aí conheci lá a Mila Burns, né, que é apresentadora da Globo Internacional. Ela deixou muito claro isso, né, sobre essa coisa de estar fora de casa. E então não passou muito daí. E já
em Cuba, os americanos mesmo, né, eles não discutiram muito não, eles pareciam que estavam vendo assim um Frankenstein, assim, uma coisa inimaginável, mas tiveram uma ótima recepção, só elogiaram, mas não problematizaram muito. E depois, e no final do ano nós fomos para Cuba, que é ali que eu acho que foi assim minha experiência mais agradável, né? Porque tudo aquela coisa de querer conhecer Cuba, né? Como é que é, pô, você estar num país comunista, como é que eu estava muito mais curioso do que qualquer outra coisa. E lá eu vi que, pô, aqui no Brasil, uma sala de cinema tem 300, 500 lugares. Lá em Cuba, em Havana, pelo menos, qualquer esquina, uma sala de cinema tem 2.000 lugares. Assim, vai todo mundo. Assim, fica uma fila de quilômetros de distância do lado de fora. E eu vi essa coisa lá mais nítida de eles verem uma resposta da pobreza ao sistema, né? Vou tentar resumir assim. Uma felicidade muito grande das pessoas em ver, por exemplo, aqui no Brasil, né, a maioria das exibições, as pessoas, eu acho que, falando assim do arroz com feijão, as pessoas vibram muito nas horas engraçadas, né? Na hora que a galinha aparece, ou nessas coisas assim, acho que é mais impactante pra gente. E eu concordo, né? Quando eu fiz o filme, eu de certa forma previ isso. Lá em Cuba, é na hora que rouba o frango, que é o momento de êxtase do público. Não sei que tipo de leitura eu posso fazer disso, mas a impressão que eu tive foi essa, né? Um país assim com pouca comida, né? Onde um país rico talvez influencie na quantidade de comida que o mais pobre tem. Eles vendo... Estou viajando aqui, tá, gente? Eles vendo o pobre burlando o sistema lá e correndo atrás da comida dele, foi um momento de vitória.